Então, ok, pessoal, muito boa tarde a todos, né? O tema que nós vamos desenvolver na nossa palestra de hoje, nós vamos falar sobre os mestres da Fraternidade Branca, os seres assim, que vem a ser a Fraternidade Branca. Muitas pessoas me perguntam que existem muitos livros por aí. Bom, todo esse material que existe sobre a Fraternidade Branca, eu já li todos. Todas essas histórias dos 7 raios, né? Do raio da chama violeta, todo esse processo. Eu trabalhei muito tempo em um espaço em São Paulo que era da Fraternidade Branca. As pessoas faziam todos os rituais, todos os preceitos, né? Todas aquelas orações, todo esse costume e tal. Então, nós precisamos explicar para vocês a origem de tudo isso, desses conceitos, e também eu vou colocar a minha visão desse processo baseado na ideia do Projeto Terra, baseado na ideia da visão onde se encaixam esses mestres numa hierarquia cósmica. Porque eu vejo nos livros que eu leio sobre a Fraternidade Branca, sobre os mestres ascensionados, eu vejo muitos erros dentro do meu ponto de vista da colocação do papel desses mestres, quem são esses mestres, né? Então existe uma falha de comunicação, ou às vezes até de captação de quem está dialogando com o plano espiritual, porque essas informações sobre a Fraternidade Branca só podem ser capitalizadas através de um contato, tá? Sem um contato, as pessoas não sabem como funciona tudo isso. Muito bem. Então, os primeiros conceitos que foram trazidos à tona sobre os mestres ascensionados, sobre a própria Fraternidade Branca, veio através da fundação da Sociedade Teosófica Inglesa, tá? No século retrasado, final do século retrasado, certo? 1800 lá vai pancada, começando 1900, essa coisa toda aí. Então, a história é a seguinte: existe uma sensitiva russa chamada Helena Blavatsky. A história dela é que ela conta que ela passou 10 anos no Tibete. Olha, presta atenção, o conhecimento vem tudo do Tibete. Vem tudo do Oriente, do Extremo Oriente. Que o Tibete, na verdade, faz parte da cultura chinesa tibetana, né? Certo? E budista, né? Porque o Tibete é totalmente budista, né? O lamaísmo tibetano é budismo, tá? Só que é um budismo adaptado à cultura tibetana. Então esses mestres tibetanos, esses grandes monges, eles eram mestres ascensionados, mestres iluminados, que tinham esse contato profundo com a hierarquia superior. E esse contato de estar fora do corpo, sair e vivenciar lá em cima todo o conhecimento. Então, para algumas pessoas que iam fazer estágio no Tibete, alguns ocidentais que iam tentar buscar esse conhecimento não era facilmente liberado para qualquer um, tá? Então, algumas pessoas, de alguma maneira, conseguiam captar essa informação, ou ouvir histórias, ou escutar palestras de alguns monges, ok? Ou às vezes alguns sensitivos tinham uma espécie de contato também, mas a gente nunca consegue avaliar a que nível eram esses contatos. Então a Blavatsky, ela volta para o Ocidente, sai do Tibete e vai para a Inglaterra. E na Inglaterra ela forma um círculo, né, de pesquisadores, um ciclo de sensitivos, um grupo, tipo um centro espiritual, um centro cultural, que se transforma mais tarde na chamada Sociedade Teosófica Inglesa. Então funda-se a teosofia. Ela escreve vários livros, essa Helena Blavatsky, e ela tem uma coleção chamada A Doutrina Secreta. São vários livros dessa grossura, onde ela tenta explicar toda essa questão, né, da vida, dimensão, mas, por exemplo, do ponto de vista, eu que sou um professor, já dei aula em ginásio, colégio, cursinho, né, ela é extremamente ruim didaticamente, ela escreve muito mal, nem ela sabe o que ela está dizendo, escrevendo, tentando criar os símbolos, as ideias, é extremamente confusa.
É um livro horrível de se ler. Você lê e não entende o que ela quer dizer. Aí eu falo, eu que sou físico, estou dentro desse padrão esotérico, sou acostumado com milhões de equações, isso, aquilo. Eu vejo que ela está mais perdida do que segue tiroteio. E aí, através dos meus próprios contatos espirituais, através também das minhas próprias vivências, eu fui tentando sacar tudo isso, como é que isso estava todo organizado. E na minha vida como sensitivo, eu percebi uma coisa, que o conhecimento, para mim, ele não vinha tudo de uma vez. Não é porque eu tinha um contato com o ser, que eu chegava para ele e falava assim, olha mestre, o que é isso? Me responda como é que está organizada a Terra. Você acha que em 10 minutos ele ia passar a informação para mim? Óbvio que não. Então, para eu escrever o Projeto Terra, por exemplo, eu tive uma experiência de anos de contato, acumulando esse conhecimento, acumulando uma experiência, fazendo tai chi, fazendo yoga, fazendo meditação. E o conhecimento vinha aos poucos. Aos poucos ele me pegava, tirava do corpo, me levava para um lugar, mostrava as coisas como era. Depois de um outro tempo, levava você para outro lugar, para outra cidade astral, mostrava, olha, assim, assado. Passava-se mais um ano, aí levava para uma outra experiência mais sofisticada, e assim ia. Até entrar os seres extraterrestres na jogada, você entender toda essa questão do cosmos, do universo, essa amplidão que é o papel do ser humano no cosmos. Muito bem. Só que no Ocidente, quando esse conhecimento veio para o Ocidente, ele começou a se fundir com um conhecimento do catolicismo e do judaísmo oriental. Okay? Essa história de anjo, arcanjo, não existe essa história de anjo, arcanjo no Oriente. Isso não existe. Isso é coisa de judeu, de filosofia judaica. Tá ok? A cultura judaica que tem toda uma gênese, que tem toda uma tradição nessa história dos anjos, dos arcanjos, disso, daquilo, papai, a cabala. Então essa tradição judaica. Como os ingleses eram extremamente religiosos, e o próprio espiritismo desenvolvido na Europa na época de Kardec, vocês vão perceber que o espiritismo era um catolicismo modificado. Toda a cultura católica, a visão, que permitia o contato com os espíritos e a reencarnação. Essa foi a única modificação no cristianismo católico que o espiritismo deu como contribuição. É claro, se uniu com a igreja, formou uma outra corrente, porque aí se comunicava com os espíritos. Mas o kardecismo nunca conseguiu ter uma visão além, transcendental do umbral. Além do umbral, o espiritismo não sabe o que acontece. Se você estudar toda a doutrina espírita, todos os livros escritos, você não acha livro falando dos ascensionados, dos mestres da luz, do ser, o que acontece lá em cima. Não, todos os romances são romances kármicos, de experiências kármicas, de pessoas que estão no umbral, morre, reencarna, tá? E a Sociedade Teosófica resolveu fazer exatamente, trazer, falar, quem coordena todo esse projeto Terra, quem coordena toda a experiência humana. Aí que a informação começa a entrar em choque e, não vou dizer estar errada, mas estar incompleta. Ok? Como eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu tenho uma visão, eu me formei em duas correntes. Eu me formei na corrente ocidental, ou seja, que é estudando física, estudando astrofísica, cosmologia, ciência pura. E por outro lado, eu sempre fui um médium, um sensitivo desde criança, e sempre, desde muito cedo, passei a vivenciar, a treinar as artes orientais. E o fato de eu ter muita facilidade de entender e viver essa arte oriental, os meus guias espirituais são orientais. E esses guias espirituais foram me treinando dentro deste processo zen de ensinar o discípulo. Então, fazendo meditação, treinando, usando o corpo, praticando e amadurecendo. E a gente percebe, eu percebia que o conhecimento mais sofisticado só começa a vir com o seu amadurecimento. As portas vão se abrindo para você. Por isso que eles falam, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E quando o discípulo está pronto, as portas se abrem. Então este é um aspecto importante no caminho espiritual.
tá? Então eu vou tentar colocar para vocês agora a minha visão, e a gente vai fazer um paralelo então entre essa visão espiritual que está aí, né? E eu vou tentar ampliar essa visão. Não vai ter nenhum conflito, não. Pelo que eu analisei, tenho analisado, né? As pessoas que trabalham com a Fraternidade Branca, todos os cultos que ela tem, todos esses cultos vêm de uma tradição até católica, sabe? De orar, de fazer orações, ok? Né? Porque se você for uma tradição zen, totalmente zen, oriental, é silêncio, cara, ninguém fala nada, não tem ritual zen que o nego fica falando, né? Senta, medita, usa zen. O único ritual zen que existe é meditar em silêncio, né? É engraçado, por isso que nossas reuniões espirituais aqui não tem oração, né? A gente senta em silêncio, espera os mestres virem, né? Mas tudo isso é costume, tudo isso é tradição, não vem ao caso, né? Tudo está certo, todas as culturas têm as suas vamos dizer assim, seus rituais, suas formas de se contatar com o divino, de se preparar para que o divino manifeste. Isso é normal, tá? Isso é saudável até. Os rituais não são coisas ruins, eles são saudáveis para as pessoas que estão vivenciando aquela experiência integrativa com os planos espirituais. Ok? Então, muito bem. Então, vamos lá. Vamos tentar colocar para vocês a nossa visão, né, aqui, do que nós chamamos do nosso modelo lá clássico, para a gente entender onde que entra tudo aí. Eu acho que vai ficar fácil de entender. Bom, vamos imaginar que a superfície terrestre, tá? Vamos imaginar o homem, a humanidade encarnada na superfície terrestre. Vamos imaginar aqui a dimensão espiritual, plano espiritual. Eu vou dividir esse plano em 7, ou não, aqui a grosso modo eu vou dividir em 4, para facilitar, em 4 subníveis, tá? Um, 2, 3 e 4. Esse primeiro subnível nós vamos chamar de umbral, que é exatamente onde se encontram os espíritos mais densos, sem consciência, aqueles que vão estar presos ao ciclo de reencarnações e mortes sucessivas ao longo dos tempos. É exatamente sobre esse plano que está praticamente 99% da literatura espírita, tá? Da literatura da Umbanda também, tá? Todo esse movimento você vai ver que é exatamente com relação a esses espíritos que estão numa relação ainda, né, mais kármica com sua experiência planetária Terra, ok? Este plano segundo, eu vou chamar de penumbral, que é um plano onde espíritos um pouquinho mais lúcidos, um pouquinho mais acordados, aqui se manifestam. E um terceiro plano, que é o plano da luz. No entanto, é um plano mais consciente, mais lúcido. Os espíritos estão muito conscientes aqui neste plano das suas dimensões. Existem cidades astrais muito belas aqui, muita tecnologia, muita ciência, coisa que você não vai ver aqui nesses níveis, tá? E um quarto plano, que é o plano dos ascensionados. Aqui está a chave. Aqui vai ser a chave onde nós vamos encontrar a Fraternidade Branca. Tá ok? Muito bem. Mas é muito importante que neste plano espiritual, o projeto Terra, nós temos que sempre, para entender tudo, nós temos que pensar cosmicamente. A maior parte da doutrina espírita, por exemplo, a maior parte da própria doutrina
da teosofia e tudo mais, não levam em consideração o universo, as transmigrações de almas e a imensidão do cosmos como moradia do espírito, como moradia do ser. Na verdade, todos os espíritos que hoje estão vivendo uma experiência na Terra, quer seja estando no plano espiritual ou estando reencarnado ou encarnado, são seres que vieram e chegaram à Terra em determinada época, em determinado momento, vindo de fora. Ok? E a experiência desses espíritos é exatamente chegar no planeta Terra como espírito, preparar uma série de reencarnações, uma série de encarnações para viver uma experiência e, obviamente, partir. O objetivo não é ficar aqui. O objetivo não é estar aqui. Todos nós estamos de passagem na superfície desse planeta, quer você goste ou não. Se quiser se fixar, vai dançar, porque uma hora você vai morrer. A morte é inerente a todos os que nascem aqui, é uma lei, é uma regra fundamental. Um dia vocês vão acordar e vão perceber que é muito bom morrer. Ninguém ia chorar em velório, tá? É muito bom morrer. A gente ia fazer uma festa nos funerais, entendeu? E se todos fossem videntes e paranormais, logo após a morte, você estaria convivendo com o espírito e mandaria jogar o corpo lá para os corvos, para os cachorros comer, sem essa coisa que a gente tem com o corpo, né? Essa visita ao cemitério, choradeira em cemitério. Tudo isso por estarmos nas trevas e não compreendermos o verdadeiro papel que cada um de nós tem na superfície desse planeta. Então, muito bem. Então, o jogo é o seguinte. Primeira pergunta, que deve ser feita com bastante inteligência, é como essas almas vieram para cá, como foram transportadas, como chegaram aqui. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, segunda pergunta, quem é que reestruturou todos esses planos na Terra, construiu cidades imensas, porque são bilhões de espíritos que viram, milhões de espíritos que viram de várias partes diferentes. Os espíritos que estão aqui na Terra não são todos no mesmo lugar. Uma horda, um grupo de almas vem de um lado, outro grupo vem de outro, e junta tudo aqui e dá essa salada desgraçada que vocês estão vendo aqui, né? Níveis culturais, raça, por isso que tem raças diferentes na Terra. Sempre teve essa imensidão de raças, culturas, formas, graus de inteligência. Você tem raças convivendo na mesma época, os gregos, a filosofia, pá, e você tem gente na Idade da Pedra. Hoje você tem gente vivendo na Idade da Pedra nesse planeta aqui. E ao mesmo tempo você tem nego indo para a Lua, né? Andando lá no espaço. Então uma diferença muito grande. No próprio plano físico você vê essas diferenças, né? Só que você tem que perguntar quem construiu tudo antes de qualquer sancionado existir, gente. Antes de qualquer mestre da fraternidade branca existir. Essa é a discussão principal. Porque eu tenho visto em alguns livros uma coisa que eu não concordo, já quero deixar claro, no sentido de por isso que eu estou falando, nós vamos ampliar esses conceitos e não destruí-los, jamais, não. Porque as pessoas acreditam que estes são os máximos, são os grandes coordenadores, construtores da técnica. Não é isso. Eles têm um papel extremamente importante, operacional, no projeto Terra. Mas não são os que mandam no projeto Terra, né? A fraternidade branca, por exemplo, a própria maneira de se expressar, de criar uma mística em torno de processos hierárquicos através do arco-íris, das cores do arco-íris, isso é totalmente simbólico. As coisas não funcionam assim lá no plano astral. 7 raios, é o raio laranja, o raio amarelo, o raio violeta, a chama. Isso aí é totalmente simbólico. Porque lá as pessoas trabalham operacionalmente como qualquer comunidade.
com tecnologias avançadas, com inteligências, né? Para nós, isso talvez chegou de uma forma simbólica, porque a verdade não pode ser revelada, ela não pôde ser revelada naquelas épocas lá atrás. Então elas vinham todas em forma de símbolo, ideias, e não era clara as coisas nunca foram claras, elas sempre foram confusas. Os espíritos nunca queriam passar para o homem de superfície a verdade. Então elas vinham camufladas, confusas, cheias de ritos, como o próprio cristianismo, cheio de parábolas. O mestre nunca respondia claramente para você as verdades, as objetividades, né? Entendeu? Era extremamente subjetivo tudo. Muito bem, então vamos lá. Então, o segredo está aqui, ó. Antes de tudo, existiam inteligências muito avançadas, inteligências conectadas com forças maiores ainda, você pode chamar de Deus, ou das forças mais, né, que organizam projetos planetários. Essas inteligências são inteligências extraterrestres, todas as inteligências extraterrestres, e essas inteligências não é uma pessoa, são centenas, milhares e dezenas de milhares de forças extraterrestres que operam conjuntamente para conduzir, implantar, planejar e executar projetos planetários. Não é coisa de uma raça. Tudo isso foi o que eu aprendi. Então existem milhares, centenas de milhares, até centenas de milhares de raças operacionais que coordenam, trabalham junto com este comando planetário. Essas forças têm tecnologia, ciência operacional suficiente para fazer o quê? Preparar todas as construções de cidades no astral terra e preparar esse corpo biológico dentro do ecossistema que ele vai ser implantado na superfície terrestre. Eu aprendi com essas inteligências aqui que tudo que existe na superfície desse planeta é artificial. Tudo que a gente chama de natureza não tem nada de natural. Tudo aqui foi implantado, construído, projetado para ser exatamente dessa maneira, para acontecer exatamente dessa maneira. Então tudo está funcionando dentro de uma ordem muito grande. Só que os homens que estão na superfície terrestre, como estão nas trevas, no umbral, eles não sabem de absolutamente nada do que está acontecendo. O cara está aqui, mais perdido do que segue tiroteio, né? Não sei o que estou fazendo aqui, só chora, sofre, reza, pede a Deus e nada acontece, né? Não muda o planeta, é conflito, é guerra, é doença, é uma experiência dura e densa. Por isso que a proposta é começar a acordar. A proposta mais importante de tudo isso é começar a acordar e começar a sair do que a gente chama de boiada, da massa, dos conceitos intelectuais e começar aos poucos ir buscando este conhecimento através da prática. A grande diferença que o conhecimento oriental tem em relação ao conhecimento ocidental é a prática. Porque o ocidente é só teórico, só o cara lê livro, e não adianta, bicho. Se você lê livro, o livro é bom, ele orienta você até um certo ponto, mas enquanto você não abandonar a sua mente, for para uma prática, for para exercício, for para um contato direto com a experiência, pode esquecer, tá? A coisa só fica intelectual, somente intelectual, tá? Então é importante tudo isso. Bom, o Projeto Terra tem uma experiência dessas hordas de almas que chegam. Esse grupo de almas que chegam vão se instalando nos níveis e vão se adensando. Esse adensamento, ele é relativo até o ponto que ele está pronto para descer para uma encarnação. Ok?
Então essas almas que vêm, quando elas chegam, elas já encontram um projeto totalmente pronto, estruturado, arrumado. Elas não têm que fazer nada, apenas entrar no sistema. Tem hordas de espíritos que passam 10, 15, 20 anos preparando a sua reencarnação aqui. Não dá para chegar e já encarnar. Porque o campo vibratório dessa alma que chega tem que ir se adaptando à estrela, à energia do planeta Terra, preparando o adensamento áurico, que é um processo lento. Mas ele já entra na comunidade astral. A comunidade astral é uma comunidade onde já está vivendo experiência aqui. É uma cidade, é uma comunidade, está vivendo aqui, está trocando ideias, interações, tal, entendeu? E até a reencarnação. Mas, aqui em cima, existem comandos espirituais, hordas de espíritos que vão coordenar a descida desses espíritos, vão programar, vão estudar, chega uma horda específica, essa horda, de acordo com onde vocês vieram, vocês estão programados aqui uma faixa de 10 encarnações na Terra, é um projeto. Tem outras hordas que chegam, o cara falou, vocês estão programados 20. Outras, pode chegar hordas, vocês vão viver 3 encarnações só. Vocês sabiam que tem espíritos, isso é uma dica rara, vocês não vão encontrar em livro nenhum. Existem alguns espíritos que vêm aqui para viver uma única encarnação. E da mesma forma, preste atenção, espíritos que podem estar aqui, não é nem ascensionado, ele está aqui, ele precisa reencarnar ainda. Vamos supor que ele passou por 7, 8 encarnações já. Então, já densou e começou a ascensionar. Aí, ele tem encarnações para viver. Mas, o comando superior e o pessoal fala assim, olha, vamos levar você para uma experiência, vai lá, num outro projeto, tá? E bom, esse cara aqui encarna esse cara aqui uma única vez. E às vezes esse planeta aqui é 1000, 10.000, 100.000 vezes mais avançado que a Terra. Ele vai lá, aprende coisas fantásticas. Sabe quem viveu uma experiência assim? Leonardo da Vinci. Por isso que ele é um cara, claro que ele voltou aqui, ele era um cara fora do comum, para os padrões normais de uma pessoa comum aqui. Porque ele tinha vivido uma experiência fantástica no planeta avançado. Ele sabia tudo como que era, mas não tinha tecnologia como fazer, né? Não é? Então esse cara vive uma experiência, sobe, volta para a Terra, aí ele volta aqui e aí encarna de novo, para continuar o seu resgate karma e ir até o final. Muito bem, tudo isso está acontecendo, só que essas coisas, os livros da Fraternidade Branca não falam. O que eu vejo é, por exemplo, o meu papel, a minha missão, vamos dizer assim, meu trabalho, é trazer mais luz à espiritualidade no sentido prático da coisa, numa linguagem sem mística, é explicar a coisa. Eu fui treinado para isso, né? Porque se você pega os livros, é tudo muito místico, é tudo muito ritualístico e tudo muito, é tudo bonito, mágico, fantasioso, e você não sabe na verdade o que está acontecendo. Fica camuflado em torno dessa mística. Fala, eu chamo violeta, mas por que chama violeta? Por mais que você explique, não tem sentido lógico, operacional isso, é simbólico tudo isso, tá? Então vamos tentar entender. Então, a partir do momento que almas coordenadas por esses grupos que estão no plano superior começam a descer, vive uma encarnação. Quando ela retorna, ela vai prestar contas a esse comando kármico dele. Prestar contas significa o seguinte: avaliar tudo o que foi vivido. Se você adquiriu muito karma, este comando vai programar a nova reencarnação, que a roda está virando, a roda de Sansara. E eles são justos, viu? Ele joga você aqui numa situação, depois não adianta pedir para Deus.
Você pode notar, o cara que vem na situação mais desgraçada, mais ferrada aqui, o cara não morre, ele morre com 80 anos de idade. Ele fica se arrastando a vida inteira aqui e não morre. Tem uma saúde de ferro. Só é tudo torto, feio, carregando esse corpo kármico, essa experiência kármica densa. Tá? Então, o que vem a ser a fraternidade branca, do ponto de vista, olhando aqui? Todas as almas que vêm numa ordem específica, e ela passa por várias reencarnações, e cumpre o projeto estabelecido. Então, este comando kármico sabe quando cada alma está vivendo a sua última reencarnação no planeta. Sabe? E nesta última reencarnação, é óbvio que eles vão dar abertura, vão dar mais contato, já encarna o indivíduo meio médium, certo? Os mestres da luz já se aproximam desse ser. Antes da última encarnação, ele já estava aqui, em contato com toda uma espiritualidade superior. Tá? Então essa alma, quando ela reencarna, ela não encarna com aquele karma pesado, tudo torto. Não, já encarna próximo de um grande mestre. Desde muito cedo essa alma já não quer saber do mundo. Ela não se identifica mais. Ela está se identificando com uma coisa mais interna. Ela vai procurar a luz, ela vai procurar um monge, um mosteiro. Sabe? Ela sintoniza desde muito cedo. E desde muito cedo, às vezes, ela começa a ter dons paranormais. Esses dons paranormais já começam a desviá-la para o lado da luz. Porque nós temos que entender que todo dom paranormal é uma dádiva divina. Na verdade, é um olho para te guiar naquela direção, para você sair das trevas, não ser outro igual, não viver uma experiência de encarnações mais antigas. Nós estamos no 3º milênio, gente. Nós temos que abandonar a nossa velha vida, que todo mundo vem vivendo há 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Você não pode viver como todo mundo viveu. Vocês estão na última encarnação. Ou nas pessoas tem que mudar, nós temos que nos libertar. Esse é a grande mensagem. Nós temos que nos libertar desses elos atáveis do passado. São os elos kármicos. E dê graças a Deus quando muito jovem você começa a acordar. Porque ninguém acorda com 60, 70 anos, já era, né, meu filho? Já está perto do túmulo. Que revolução que vai fazer? Entendeu? Então é importante acordar bem cedo, para não entrar no esquema. Por isso que eu gosto de falar com os jovens, porque o jovem está nessa busca, nessa rebelião, né? Mas a rebeldia do jovem é para droga, para bebida, e para essas baladas que não leva ninguém a nada. Por isso que é bom pegar essa energia do jovem e jogar ele numa direção da luz. Aí não vão ter muitos frutos lá na frente. A humanidade, aí você vê a transformação. E outra, não espere que ninguém faça nada por você. Não espere que venha ET, descovador. Você é o agente da transformação. Você é que vai criar condições para transformar esse mundo. Você que tem que organizar, fazer coisas, fazer debates, estudos, reunir grupos, pessoas, movimentar. Eu sempre ouço as pessoas aqui em Limeira falar assim: isso aqui não acontece nada, não tem nada. Não tem nada porque você não faz. Não tem nada porque você não faz. Eu não, eu venho aqui, eu posso estar aqui, posso estar em São Tomé, posso estar não sei aonde, São Paulo, e eu estou fazendo. Eu sempre estou criando coisas, eu sempre estou criando encontros, eu sempre estou promovendo a energia espiritual, não importa onde eu esteja. Agora, se você só fica reclamando que não tem, você não passa de um grande idiota. Porque nesse processo você tem que fazer. Você é o agente da transformação, você que está acordado, é um dos poucos que estão acordando numa cidade das trevas. Então a luz só pode acontecer se você movimentar essa energia. A luz se manifesta. Mas nós é que temos que fazer. Tá? Não vai materializar ninguém não para fazer um chamado para você. Pode esperar que isso não vai acontecer. Né? Então vamos lá. Então à medida, vamos entender o que é a fraternidade branca dentro de contextos mais claros. A partir do momento
que o indivíduo então está vivendo a última encarnação na Terra, as portas espirituais começam a se abrir. Esses indivíduos começam a ser criaturas muito diferentes aqui, muito. Porque ele está realmente se despedindo da Terra, dessa experiência, não vai voltar mais aqui. Por isso que nós temos que, quando a gente começa a acordar aqui, nesse momento, a gente vai ver o quanto belo é esse planeta, quanto maravilhoso. Quando você fala, puta, não vou voltar mais, não vou ver. Você quer aproveitar o máximo possível, você quer ir para a praia, você quer curtir as montanhas, o ar, música, tudo que tem aqui. Porque eu sei que é uma experiência única. Mesmo sentir dor, sofrimento, angústia, isso é muito bom. É muito bom. É muito bom sofrer. Um dia vocês vão acordar e vão entender porque é muito bom sofrer. Porque faz parte da experiência da alma, do aperfeiçoamento da alma. O homem vai descobrindo aos poucos o amor cósmico. Nessa experiência densa de sofrimento, de dor, de solidão aparente, porque ele está encarnado, então ele sente uma solidão terrível, não sabe o que fazer para sair dessa solidão. Parece que o universo inteiro está contra mim, não tenho dinheiro, não tenho grana, como se isso importasse para um verdadeiro espiritualista. Como se grana, dinheiro fosse alguma coisa importante. Então, resumindo, olha, as almas vão descer, passar por uma série de processos reencarnatórios, ir ascensionando, olha a curvinha aqui, até que chega a sua última encarnação. Vamos supor que os indivíduos aqui viveu a última encarnação. Na última encarnação ele pode daqui veio para o plano da luz. Esses seus mentores kármicos que prepararam e acompanharam toda a sua jornada no projeto Terra, diz para ele, não é necessário mais, acabou seu ciclo. Então tem duas opções para você agora. Essa opção é a seguinte, ele fala assim, você vai subir um plano e aprender e viver nessa escola aqui, nesse plano, operar nesse plano. E nesse plano você opera muito junto com os ETs, viu? Mas vocês estão entendendo que esse cara que subiu, ele não é o todo-poderoso da Terra. Ele não é o cara que está mandando no planeta. Tá? Não é fácil de ver as coisas por esse motivo? Que nem uma pessoa, estou chegando aqui agora. O que eu posso fazer para ajudar esse planeta? Porque agora ele está em condições, né? Ele não está mais atrelado lá embaixo a raízes kármicas. Ele estava preso a regras. E à medida que ele vai ascensionando, ele vai descolando das regras kármicas do planeta. Então aqui, nesta sociedade, tem duas opções. Ou ele pleiteia a sua, o quê? Partida, pode ir embora daqui, já não tem mais o que fazer aqui. Transmigra ele para outros projetos, para outros mundos, para outros trabalhos operacionais da galáxia. Ou pode ficar durante um tempo, que não é para sempre, operando aqui. Hierarquicamente, funciona assim a Terra. Os planos superiores sempre coordenam as ações dos planos inferiores. Então aqui existe uma comunidade de seres que ascensionaram na Índia, na China, no Tibete, no Ocidente, gente que passou, porque teve muitas encarnações de almas na Índia, na China, de repente uma penúltima, última, ele veio no Ocidente. É um Leonardo da Vinci da vida, é um cara diferente, é um artista, é um cientista, né? Que depois ele pode ascensionar. Esses mestres ascensionados, eles formam uma comunidade de espíritos a serviço da Terra, que foi conhecido aqui por nós como Fraternidade Branca. Por que Fraternidade Branca? Porque nesta comunidade não há mais vínculos nenhum com a cultura de superfície. Vocês estão entendendo?
Não existe mais católico, crente, judeu, protestante, negro, branco. Não, essa cultura não tem mais nada a ver. O branco significa a purificação do ego, a eliminação total dos egos, das personas. Porque quantas encarnações você teve aqui? Você teve 1000 pessoas, podia ter chinês, alemão, né? Indiano, muçulmano, depois crente, depois judeu, sabe? Todas essas personalidades que você vai assumindo, e que aqui embaixo há a divergência de ideias e de ideologias. Mas quando essas almas todas começam a ascensionar e começam a entender a sua origem cósmica, ela perde toda e qualquer conexão com o seu ego planetário. Por isso, esses seres estão purificados em seu ego. Purificado, o branco vai simbolizar essa purificação. Por isso que é a soma dos 7 raios, né? Por isso que aqui estão os 7 raios, as 7 cores, simbolizando, na verdade, as 7 etapas de descida, as 7 manifestações do espírito na consciência. Tudo simbolismo para conversar, né? Porque a verdade ela não poderia ser dita tão claramente no passado. Agora o cosmos está abrindo para nós. Nessa mudança de milênio, ele está abrindo e explicando e orientando mais claramente como devem ser as coisas. Então os mestres ascensionados, essa elite da fraternidade branca, tá? Que passa então a servir aos planos inferiores, a ajudar. Então eles vão ajudar esses ETs e ao grande comando planetário a coordenar os trabalhos operacionais. Esses caras da fraternidade, esses ascensionados, o que eles vão ser? O que eles vão fazer? Eles vão ser esses caras aqui, ó, tá vendo? Sabe? Eles vão ser os comandos kármicos que vão programar a encarnação das pessoas, acompanhar todo o processo. Por isso que eles são, em alguns casos, considerados os que dirigem. Mas eles dirigem o quê? Eles dirigem essa estrutura mais baixa, mas não dirigem o projeto como um todo. Não é? Então, se você for numerá-los pelos livros, né, você tem 7 grandes mestres da fraternidade, que cada um coordena um raio, né? Então, a Moria, Kutume, o Sananda, que é o Jesus, né? Ok? E assim por diante. Você tem mestres ascensionados que já foi destituído do cargo, já está fora do 7, né? Entendeu? Mas a verdade é a seguinte, eu vou fazer a seguinte pergunta: quantos seres ascensionados vocês acham que estão operando aqui em cima? Só 7? Hã? Gente, quando vocês assistirem esse filme Sansara, quando vocês assistirem, vocês vão ver quantos tibetanos, quantos monges, quantos mestres completamente anônimos, pessoas que vocês nunca ouviram falar. Por isso que vocês veem na minha reunião espiritual aqui, onde eu canalizo uns mestres chineses que nunca ninguém ouviu falar. O Laércio é muito engraçado, porque ele não canaliza nenhum mestre famoso. Não canaliza Jesus, não canaliza Saint Germain. Mestres totalmente desconhecidos, e às vezes seres ETs completamente desconhecidos. Né? Vocês estão me entendendo? Eu tenho um foco diferente no meu trabalho. E por causa desse foco diferente, eu consegui me desconectar desta simbologia e ver a coisa de um ângulo completamente diferente, de fora, com todo o respeito a toda a cultura que tem aí, com todas as religiões. Então, aqui nós podemos entender que esses seres ascensionados existem aos milhares. A comunidade de ascensionados aqui é muito grande. Muito grande. Você só tem que se perguntar, antes de Saint Germain ascensionar, quem comandava? Antes desses 7 a 2000 anos atrás, quem é que coordenava? Eram outras comunidades de seres
que vocês nunca ouviram falar e nunca tiveram nomes, porque nomes têm alguma importância. As encarnações que as pessoas vivenciam aqui na Terra, elas são diluídas ao longo da ascensão. O ascensionado é uma soma muito grande das experiências kármicas humanas. Então, eles preferem não nem ter rótulos. Nós temos que olhar essas forças de uma maneira totalmente diferente. Nós não temos que olhar que este comanda tal, este é melhor que este, porque esse não sei o que tem, porque o anjo não sei o que, porque o arcanjo não sei o que, sabe? Nós podemos desmitificar o que a igreja fez com Jesus, por exemplo, colocando Jesus como Senhor, Deus do universo. Pode esquecer, isso não é verdade. Jesus era simplesmente um homem dentro de um processo desse que ascensionou também e está operando numa faixa operacional que está servindo comandos mais elevados. E talvez neste modelo aqui que eu coloco, é um dos únicos modelos que eu tenho visto até hoje em toda a literatura esotérica que coloca os ETs no lugar que eles deveriam estar. Para a maior parte da escultura tem os ET mal, ET que vem invadir a Terra, ET do mal, do demônio, Satanás. E eu pergunto aqui, vocês estão vendo o demônio aqui, Satanás, no meu modelo? Estão vendo? Claro, porque não existe. Isso é pura invenção das culturas que estão aqui embaixo. Não há lugar para isso aqui. Ninguém está guerreando nas estrelas aqui, fazendo guerra, sabe? No plano espiritual. Eu leio algumas coisas aí que me dá até medo, porque houve expulsão, que aquelas hordas dos arcanjos em guerra no céu, com demônio, não sei com quem, e aí desterrado para cumprir na terra. Eu vejo umas coisas que geralmente não dá para engolir. É uma visão completamente distorcida de algo muito mais puro e simples. Então, com esta visão meio rabuscada aqui, que eu vou apagar agora, que está muito bagunçado, vamos tentar nos concentrar nos mestres ascensionados, e entender o que vem a ser a fraternidade branca de uma forma mais geral, como eles operam, o que eles são, o que eles fazem, o que eles fazem todo dia, o dia a dia dos mestres ascensionados, entendeu? Então tá lá, a Terra, os seres humanos aqui nas trevas, grande comando do planeta Terra, do projeto Terra, as dimensões inferiores. Então vamos colocar aqui. O que fazem esses seres? Como esses seres estão muito próximos de um comando operacional superior, é óbvio que esses seres operam as mais modernas e as mais fantásticas tecnologias do universo. Ok? Estão pensando que são seres ascensionados, são anjinhos com asa, aquela coisa bucólica, que vive num céu totalmente bucólico, Pode esquecer. São seres que constantemente usam macacão, cheio de ferramenta, estão sempre trabalhando, fazendo alguma coisa. Como é que eles vão dar contato para algumas pessoas aqui? Vamos supor que tem um paranormal, um sensitivo, contato com o mestre ascensionado, ele apareceu para mim e conversou comigo. Bom, tem várias maneiras de ele fazer isso. Ele está aqui neste plano, ele está aqui nesse plano número 4 dos ascensionados. Ele está lá frente a uma grande tecnologia, equipamento. Eles mandam aqui, sem sair daqui, eles não vão sair daqui para fazer muita coisa não, pode esquecer. Eles operam tudo, ele manda uma imagem holográfica aqui.
Às vezes o vidente, e só o vidente vê, ele manda uma imagem holográfica numa certa densidade, numa certa dimensionalidade, que eu vejo e você não vê. E essa imagem projeta aqui, é um ser, e outra, ele projeta uma imagem do jeito que você quer. O que você quer? Você quer loira, de olho azul, você quer o quê? Porque para eles imagens eles estão fabricando. Qual que é a verdadeira imagem dele? Se ele teve N reencarnações aqui, será que ele vai levar a última? Se a última ele foi feio que dói, ele não vai querer usar essa, né? Para se mostrar como mestre da luz. Você já viu alguém pintar algum mestre ascensionado feio? Alguém já viu? Hã? Verdade, a gente tem que estar preparado para a verdade, porque a verdade vai mudar muitas coisas em nosso ser, né? Então, esses seres, eles podem pegar uma nave espacial sofisticada, puta de um disco voador mesmo, e descer aqui, ó, e aparecer aqui. Você fala, não, disco voador é ET, mas não é ET. É um mestre ascensionado operando. Entendeu? Agora, que corpo que ele vai usar quando ele descer com a nave e sair lá de dentro? Hã? Que é um corpo adensado artificialmente, tecnicamente. Ele não é aquilo mais, ele só está operando em várias dimensões. Um ser liberto, ele pode operar aqui, aqui, aqui e aqui, se ele quiser. O universo é livre para ele agora. Ele não está mais preso a regras. Ele só está preso à regra do projeto. E como ele está preso à regra do projeto, ele não pode paternizar a nave, descer em praça pública e conversar com todo mundo, porque está violando a própria lei. Ele viola a própria lei na qual ele viveu séculos aqui. Entendeu? Vocês sabiam, quando as pessoas falam, Jesus Cristo vai voltar, Jesus vai libertar a humanidade, vai fazer o julgamento final. Fala, para com isso. Eu vou dar um dado técnico para vocês que talvez vocês não saibam. Isso na National Geographic, no canal da National Geographic, no final do ano eles estampavam assim. Vocês sabiam que menos de 35% da humanidade, menos de 35% comemora a passagem do ano no dia 31 de dezembro? Ó, menos de 35%. Então o que significa esse ano novo, cara? Nada. Os indianos comemoram outra data, o chinês é outro, o muçulmano é outro. Menos de 35%. Agora eu vou perguntar uma coisa para você. Quantos por cento você acha que Jesus é o mestre, é o cara? Pode ter certeza que é nessa faixa de 35%, não é o representante da humanidade, em termos culturais. Então, quem é o representante que poderia manifestar, falar assim, eu vim aqui? A melhor coisa é um cara neutro, né? É um cara neutro. Sabe? Um ser completamente diferente, se mostra de uma forma diferente, que não agride nenhuma cultura que está aqui embaixo. No sentido, né? Porque os muçulmanos vão perguntar, eu quero saber onde é que está Maomé, por que Maomé não veio? O meu negócio é com Maomé, não é com Jesus. Não é? E os budistas vão falar, eu quero falar com o Buda. A linguagem do Buda que me interessa, porque a linguagem de Jesus não me interessa. O Buda tinha aquela linguagem zen, eu estou identificado com ela, não estou identificado com aquelas palavras de Jesus, com aquela coisa dos judeus, numa cultura judaica. Não estou. Então vocês estão entendendo? Que para cada consciência, por isso que esses mestres até hoje não veem intervir aqui, porque não é para intervir. Enquanto o ser humano ainda estiver no ego, por isso que nós é que temos que buscar a libertação. A libertação não vem de cima para baixo. Ela é um processo natural. Você vai vivendo, vivenciando, e chega uma hora que necessariamente você vai embora e vai ascensionar, não tem como, faz parte da lei. Por isso que nós temos que morrer. Nós temos que morrer porque a morte é a libertação. Faz parte do processo natural, mas você tem que deixar morrer natural. Não pode dar um tiro na cabeça, porque existe o tempo de experiência e vivência de cada um aqui. Acabou, naturalmente nós somos chamados para cima. Está na lista lá, sabia? Lá você vai voltar tal dia, hein?
Estão esperando. Podem fazer o quê? Por isso que tem que aproveitar, faz o máximo, porque tá no nome já está na lista lá. Aqueles comandos, então, a forma de operar, tem uma outra forma de operar que esses caras são bons. Vocês vão ver como eles são bons. Ele quer mudar a vida desse cara aqui. Ele joga uma imagem holográfica aqui dentro do cérebro do cara, um sonho. Sonho. O cara durante a noite ele sonha, não faz nem viagem astral, tá? O cara vai, ele chega assim de noite, ele implanta um chip em você, em toda uma história. E você acorda no outro dia, puxa, falei com o Saint Germain, falei com o mestre Hermória, o mestre Kutume, encontrei, e outra, eles sempre vão implantar algo que você está identificando. Para mim foi interessante isso também. Eu comecei a entender, até o momento que começou a aparecer seres que eu não me identificava. Aí que foi bom, porque aí foi me tirando do programa. Que você imagina um cara que identificado com Virgem Maria, com Arcanjo Miguel, de repente parece um ser cabeçudo, zoiudo desse tamanho no sonho do cara. Ele pira, interna o cara. Não, ele tem que ver a Virgem Maria. Essa é a imagem que tem que ser implantada na cabeça dele. Aí ele vai se sentir um escolhido. Ele vai se sentir aquele ser que tem que passar mensagem para a terra. Esse também é o cuidado que tem que tomar, porque às vezes as pessoas não estão com essa bola toda. Elas só estão tendo um chamado, né? Tem muito sensitivo que acha que agora, né? Precisa tomar muito cuidado com isso. Bom, então essa é uma forma. Uma outra forma mais avançada dessas forças se intervirem é tirar você do corpo à noite e trazer você aqui e mostrar as coisas. Ok? E com o tempo, eles até levam você para cá também. Essa é a forma mais real, mais avançada de conduzir o discípulo à compreensão. Porque através de contar a história, imagina o cara desce aqui, mesmo que ele vem na tua frente e começa a ouvir as nossas perguntas, cara. Puta que merda, não. Você já sabe que a primeira pergunta que o idiota faz? Como é que é Deus? Pronto, já melou. É a pergunta mais idiota que você pode fazer por um ser. Ele não tem como explicar isso para você. Pode esquecer. Porque você vai querer uma resposta intelectual, não vai? Você vai querer chegar, porque Deus é assim, pode parar, você vai vivenciar a coisa. Não tem explicação teórica. E outra, o Bodhidharma era muito engraçado, né? O Bodhidharma era um daqueles mestres zen bravo pra cacete e ficava com bastão na mão. Por isso que até hoje, nesse filme, vocês vão ver, uma meditação, o cara chega e dá uma bastãozada na cabeça do cara, tem no ombro do cara. Esse é o costume desse cara aí, desse Bodhidharma. Toda vez que o discípulo fazia para ele uma pergunta idiota, ele descia porrada no discípulo. Juro por Deus, é verdade. Esse era o Bodhidharma, né? Estou com ele e não abro. E vou usar esse método no meu mosteiro, no meu racha lá. Discípulo fez pergunta idiota, bastãozada na orelha. Você vai ver como uma semana depois ninguém abre a boca para falar bobagem. Aí vamos só praticar, né? Vamos só praticar, meditar. Não quer saber de nada. Porque toda vez que abre a boca apanha. É muito interessante tudo isso. Então essas maneiras de essas forças superiores intervirem em nosso mundo, em nosso dia a dia. E à medida que ela vai intervindo, dando certos níveis de contato, dentro daquela imagem que o indivíduo gostaria de ver, um ser bonito, né? Um ser angelical, olhos azuis, né? Loiro. Quando é negro, eles nunca pintam negro, eles pintam uma cor de jambo, né? Eles nunca fazem, o mestre Kutume era negro, né? O Hermória, os indivíduos eram, nas últimas eles se aparecem até como os, né? Pintados, assim, com um pouquinho mulatos, eles nunca pintam negão. Por que não? Porque nós aqui no planeta, nós ainda temos grandes preconceitos raciais
Vocês acham que um mestre ascensionado negro vai fazer sucesso nos Estados Unidos? Você acha? Mas nunca. Nunca. Né? O americano vai querer ter mestre ascensionado branco, olho azul, loiro. Né? Entendeu? Senão vai ter que descer cantando rap. Cantando funk pros negão, né? Porque é complicado, porque é tudo uma cultura que envolve. Enquanto a gente não se libertar da cultura, isso nós chamamos no mundo espiritual, os espíritos chamam, né? Eliminar todas as vibrações planetárias que envolvem o teu campo vibratório. Entendeu? Aí você elimina todos os seus traços culturais, seus traços da raça, tudo que você se impregnou aqui embaixo. Isso aí você se ascensiona, aí você está puro da impregnação planetária. E você só carrega a experiência mesmo, a consciência mesmo. Tá ok? Então, essas forças operam conjuntamente com os ETs. Mas além de eles operarem, que eles vão operar, eles sempre estão andando por aqui. Sempre estão andando por aqui e sempre estão andando por aqui para o umbral também. Mas sempre eles estão andando de maneira, né, que as pessoas possam compreendê-los, possam entendê-los na sua manifestação. Porque para eles, as suas formas na quais ele vai se manifestar é criada, e cria uma forma para se manifestar nos planos mais densos da matéria. Tá? Por isso que é difícil pintar hoje como é um mestre ascensionado. Essas imagens todas que vocês veem pintadas são fictícias. Essa imagem aqui do Astar, né? Essa imagem pintada aqui do Astar não tem nada a ver. O Astar não é desse jeito. Entendeu? Não é assim, ele nunca foi desse jeito. Mas a humanidade gosta de seres loiros, bonitos e olho azul, né? Então os caras pintam o Astar, tem que ser assim, mas o Astar não é assim. Tá? Então, é importante que a gente tenha essa visão e essa consciência de que essas forças vão trazer. Porque veja bem, eu penso o seguinte, imagine um cara na Inglaterra, ou imagine um cara aqui no Brasil, extremamente católico. Extremamente católico. Como é que um ser de visão zen, de visão oriental, vai dar contato com um cara desse? Não tem diálogo. Então, como esses indivíduos são extremamente inteligentes, eles conhecem a psicologia do ser humano, como a mente humana funciona, como o ego humano funciona, então é óbvio que eles vão se aproximar com um arquétipo visual compatível com a religiosidade daquele indivíduo. Vocês estão entendendo? E por isso que se cria em cima disso toda uma mística em cima dos mestres ascensionados. Cria-se toda uma ritualística que faz parte da sua cultura religiosa mais próxima, que no Ocidente é o cristianismo. Né? Agora eu perguntaria, presta bem atenção no que o Laércio vai falar. Vamos imaginar agora um mosteiro na Índia, um ashram na Índia, ou um ashram no Tibete. Esses indivíduos foram treinados através de meditação, através de exercícios, todo um processo zen. Como esses mestres iam se manifestar para contatar esses espíritos que estão nesse processo? Você acha que eles iam usar a Virgem Maria e aparecer lá para os caras? Eu sou a Virgem Maria, mãe de Jesus. Não vai dar certo, vai. Tenta entender o que eu quero dizer para vocês. Então, como esses indivíduos que estão meditando no Tibete, começam a ter aberturas de consciência, quem vem conversar com eles? E é mestre ascensionado. Então é óbvio que a imagem manifesta é de um mestre indiano, de um ser espiritual, com aquela imagem de um mestre para ele, culturalmente adaptado para ele, usando a linguagem que ele foi treinado a entender, a caminhar na espiritualidade. Então, qual é a verdadeira face dos mestres ascensionados? Qual a verdadeira face? É aquela que você precisa.
Ele vai trazer a imagem que você precisa, que você vai aceitar, que você vai venerar até, né? Você vai passar a venerar, né? Então, assim nós conseguimos criar uma visão mais clara, mais objetiva dos mestres ascensionados, quem são eles, o que eles fazem e qual sua posição no processo hierárquico da Terra. A única colocação é que eu quero que esteja bem clara: eles não são os dirigentes do planeta Terra. Eles estão numa esfera operacional muito importante do projeto Terra, mas ainda tem uma hierarquia muito mais avançada acima deles. Tá? Então nós temos que entender que o próprio Jesus, o próprio Buda, o próprio Hermória, o próprio Ananda, né? Todos os grandes mestres que hoje são colocados como os mestres da luz, os mestres da fraternidade, são uma elite de seres que servem a um comando superior a serviço dos planos operacionais inferiores. Tá? E quando nós olharmos com olhos mais técnicos, mais objetivos, nós vamos entender o que eles fazem. E óbvio, eles constantemente saem em viagens, viu, gente? Eles saem sempre em viagens para o cosmos, visitar outros mundos, outros planetas, outros projetos. Às vezes você procura o cara, ele não está. Tá? Mas não está, não está, tá aqui um ano e volta. Sabe? Então, vai fazer trabalhos, o universo é muito grande, esses caras não estão presos. Eles já ascensionaram, eles estão libertos. Mas é óbvio, se essa pessoa sai, vai para lá, vai visitar, tem tanta gente aqui que, né, para trabalhar, não tem um só. Né? Nós temos que pensar que essa fraternidade branca é uma fraternidade de centenas e milhares de seres, né, que estão trabalhando a serviço do projeto Terra, a serviço da humanidade Terra, em todas as dimensões, inclusive a dimensão física planetária. Tá? Então é isso. No resumo, né? No resumo, o que eu queria mostrar para vocês, deixar claro para vocês, é isso. Tá ok, então? Então, muito obrigado a todos, uma boa tarde e até o próximo encontro.